Existem momentos na vida em que o silêncio à nossa volta é ensurdecedor. Você olha em volta e percebe que não há ninguém torcendo, ninguém segurando sua mão, ninguém dizendo, vai dar certo. É nesse vazio que a maioria desiste. E é exatamente aí que a sua força nasce. Porque seguir em frente quando todos estão ao seu lado é fácil. O verdadeiro poder aparece quando você continua, mesmo sozinha. Seguir em frente não é sobre ignorar a dor, mas sobre transformá-la em direção. É entender que a solidão nem sempre é castigo. Às vezes, é o treinamento que o universo usa para te preparar para o próximo nível. E quando você atravessa essa fase, algo muda dentro de você. O medo se transforma em coragem. E a carência em autossuficiência. Você não precisa que ninguém te empurre, te valide ou te acompanhe. Só precisa lembrar quem você é. Se essa mensagem já ressoou com algo dentro de você, deixa o seu like, se inscreve no canal e continua comigo. Porque agora você vai descobrir como seguir em frente, mesmo quando o caminho parece só seu. Primeiro passo. Aceitar que o apoio nem sempre vem de onde você espera. Uma das maiores dores da jornada é perceber que nem todos vão te acompanhar. Às vezes, quem você mais esperava que estivesse ao seu lado é quem mais se afasta. E isso dói. Eu vivi isso quando decidi mudar minha vida. Esperava incentivo, mas encontrei silêncio. As mensagens diminuíram, os convites sumiram e, de repente, o caminho ficou vazio. No começo, achei que estava errando. Mas, com o tempo, percebi que não era rejeição, era redirecionamento. Nem sempre quem te apoia está perto. Às vezes, o apoio vem em forma de intuição, de fé, de um sinal que aparece no momento certo. O erro é achar que solidão significa abandono. Na verdade, ela é o intervalo entre a antiga e a nova versão de você. É o período em que a vida tira o que não combina mais, para abrir espaço para o que vai te fortalecer. Mulheres fortes não se alimentam da aprovação dos outros. Elas se nutrem da clareza sobre quem estão se tornando. Comente, não preciso de plateia para continuar. Essa frase representa a virada de chave entre o medo de estar só e o poder de estar inteira. Segundo passo, fazer da solidão um lugar de força. Não de pena, a solidão pode ser o lugar mais perigoso ou mais transformador. Tudo depende de como você decide habitá-la. Eu aprendi isso em uma das fases mais silenciosas da minha vida, quando parecia que ninguém me via. Eu buscava distrações para não sentir o vazio, redes sociais, conversas rasas, qualquer coisa que me fizesse esquecer que eu estava sozinha. Até que um dia cansei. Fechei tudo, sentei no chão e chorei. Não porque queria atenção, mas porque finalmente aceitei. Eu estava comigo, e isso precisava ser suficiente. Foi nesse momento que algo mudou. Comecei a usar o silêncio para me ouvir, e não para me punir. Descobri que a solidão, quando vivida com consciência, é um espelho. Ela mostra suas sombras, mas também revela sua força. E quanto mais confortável você fica em estar só, mais seletiva se torna com quem permite entrar depois. As mulheres que seguem em frente, mesmo sozinhas, entendem isso. O isolamento não é o fim, é a forja. É nele que a alma cria músculos. Comente, a solidão me fortalece, não me destrói. Essa frase é o lembrete de que o seu poder começa no momento em que você para de fugir de si mesma. Terceiro passo: escolher continuar. Mesmo sem garantias, seguir em frente quando tudo é incerto exige uma fé que não se ensina, se constrói. É olhar para o vazio e dar o primeiro passo mesmo sem enxergar o chão. Eu vivi isso quando decidi mudar completamente a direção da minha vida. Eu não tinha segurança nem garantia de que daria certo. Só tinha um incômodo que gritava dentro de mim: não dá mais para ficar aqui. E foi esse incômodo que virou bússola. Nos primeiros dias, o medo era constante. Eu me perguntava: e se eu falhar? E se ninguém me apoiar? Até entender que falhar seria não tentar. Porque esperar se sentir pronta é a armadilha perfeita para nunca sair do lugar. As mulheres que caminham sozinhas sabem: coragem não é ausência de medo, é decisão de ir mesmo tremendo. Quando você escolhe continuar sem garantias, o universo se move. As respostas aparecem, as pessoas certas cruzam o caminho, e o que antes parecia impossível começa a ganhar forma. Você não precisa enxergar o fim da estrada, só precisa confiar no próximo passo. Seguir em frente sozinha não é apenas um ato emocional, é também um ato de consciência. Porque quando tudo parece desabar,
Uma das primeiras áreas que sentimos perder o controle é a financeira. E é aí que muitas mulheres se veem presas, não por falta de capacidade, mas por falta de segurança. Quantas vezes você já quis recomeçar, mas o medo de não ter estabilidade te paralisou? Quantas vezes você permaneceu em lugares que te faziam mal só porque acreditava que não teria como sustentar sua liberdade? É doloroso perceber que a dependência financeira pode prender até mesmo as almas mais fortes. Mas o que poucas pessoas te contam é que liberdade e autoconfiança caminham juntas. E quando você entende isso, tudo muda. Porque o dinheiro deixa de ser um peso e passa a ser uma ponte. Foi pensando nisso que eu criei o Código da Riqueza. Esse guia é um caminho simples, profundo e transformador para você reconstruir sua relação com o dinheiro, despertar seu poder de prosperar e criar a leveza de escolher seus próprios caminhos. É um método acessível e real, feito para mulheres que querem viver com segurança, propósito e independência, sem depender de ninguém para se sentir completas. Porque seguir em frente também é sobre ter base. E quando você domina essa base, nunca mais teme ficar sozinha. Porque sabe que o seu poder está e sempre esteve em você. Se você quer transformar sua vida e começar a construir a sua liberdade financeira, o link para acessar o Código da Riqueza está no primeiro comentário fixado. Quarto passo: transformar a dor em direção. Toda mulher que já recomeçou sozinha sabe, a dor é inevitável, mas o sofrimento é uma escolha. A diferença entre as que param e as que seguem em frente está em como elas usam o que sentiram. Algumas deixam a dor definir quem são, outras deixam que ela as direcione. Eu aprendi isso em uma das fases mais difíceis da minha vida, quando parecia que tudo que eu amava estava desmoronando. Passei dias tentando entender por quê. Por que aquilo tinha acontecido? Por que as pessoas mudaram? Por que eu me sentia tão vazia? Até que, cansada de perguntas, comecei a trocar o porquê pelo pra quê. E essa mudança de palavra mudou tudo. Parei de olhar a dor como castigo e comecei a enxergá-la como professora. Ela estava me mostrando o que eu ignorava, o quanto eu era forte, o quanto eu dependia de mim, o quanto eu ainda podia construir. A dor é o mapa da transformação. Quando você entende isso, ela perde o poder de te paralisar. As mulheres que seguem em frente não fogem do que sentem, elas transformam o que sentem em combustível. Comente: minha dor virou direção. Essa frase simboliza a virada em que o sofrimento deixa de ser peso e começa a ser impulso. Quinto passo: criar movimento mesmo sem motivação. Verdade é que ninguém se sente inspirada o tempo todo. Esperar motivação para agir é o mesmo que esperar que o vento sopre sempre a favor. As mulheres que seguem em frente, mesmo sozinhas, entenderam que não é a motivação que cria o movimento. É o movimento que desperta a motivação. Eu aprendi isso na marra. Depois de uma grande perda, eu simplesmente parei. Tudo parecia sem sentido. Eu acordava, olhava em volta e pensava: para que continuar? Até que num desses dias decidi levantar, tomar banho, sair de casa e caminhar. Sem esperar vontade, sem esperar coragem. Só fiz. Foi uma caminhada curta, mas mudou tudo. O simples ato de me mover tirou meu corpo do torpor e, aos poucos, minha mente começou a seguir. Percebi que às vezes o que salva não é um grande plano, mas o próximo pequeno passo. O movimento cura. Ele quebra o ciclo da apatia, reacende a esperança e mostra que você ainda está viva. Mulheres que seguem em frente aprendem que o segredo não é sentir vontade, é criar ritmo. Comente: eu me movo mesmo sem vontade. Essa frase simboliza o início do seu retorno à vida. Um lembrete de que continuar é muitas vezes o maior ato de fé que existe. Sexto passo: aprender a ser a própria companhia. Chega um momento em que você percebe que não é sobre quem ficou, mas sobre quem você se tornou quando precisou caminhar sozinha. Aprender a ser a própria companhia é um dos maiores atos de amadurecimento emocional que existem. E, embora pareça solitário, é nesse espaço que nasce a verdadeira autoconfiança. Eu me lembro de um período em que minha rotina se resumia a estar cercada de pessoas. Eu fugia do silêncio porque ele me fazia pensar, e pensar doía. Até que um dia, o destino me obrigou a parar. Os amigos se afastaram, as distrações sumiram e eu me vi, literalmente, comigo. Nos primeiros dias foi desconfortável. Mas depois de um tempo, comecei a me redescobrir.
Fiz coisas sozinha que nunca imaginei. Fui a um café, viajei, caminhei ao pôr do sol apenas ouvindo minha respiração e percebi que, pela primeira vez, eu me bastava. As mulheres que seguem em frente, mesmo quando estão sozinhas, aprenderam a ser o próprio lar. Elas se acolhem, se escutam e se sustentam emocionalmente. Quando você se torna sua melhor companhia, nunca mais se sente sozinha, apenas completa. Comente: eu me basto e me acolho. Essa frase representa o renascimento da sua autossuficiência emocional, o momento em que o vazio dá lugar à presença, sétimo passo. Reaprender a confiar na vida. Quando tudo desmorona e você se vê sozinha, a tendência é acreditar que está sendo punida. Mas, na verdade, muitas vezes está sendo guiada. A vida, às vezes, precisa te deixar sem apoio para te ensinar a confiar novamente. Não nas pessoas, mas no fluxo. Eu percebi isso em uma fase em que nada fazia sentido. Planos caíram, amizades mudaram, caminhos se fecharam. Eu perguntava: por que está tudo dando errado? E o que parecia caos era apenas direção. Um dia, sem entender, decidi parar de resistir. Em vez de tentar controlar tudo, comecei a observar. E percebi que o que parecia perda estava abrindo espaço para o novo. Que o que se foi, na verdade, estava me libertando. Quando aprendi a confiar, a vida começou a se alinhar de formas que eu jamais conseguiria planejar. As mulheres que seguem em frente sozinhas confiam no tempo das coisas. Elas não forçam, não mendigam, não correm atrás. Elas fluem, e é nesse fluir que o que é delas encontra o caminho de volta. Confiar é soltar o medo de cair e descobrir que o chão se forma enquanto você caminha. Comente: confio no tempo da minha vida. Essa frase simboliza o instante em que você deixa de lutar contra o que é e começa a caminhar em paz com o que está se tornando. Oitavo passo: escolher acreditar em si mesma todos os dias. Quando você está sozinha, a dúvida se torna uma voz constante. Ela pergunta se vale a pena, se você é capaz, se está indo na direção certa. E se você não vigiar, essa voz toma conta. As mulheres que seguem em frente aprenderam a se blindar disso. Não porque não duvidam, mas porque decidiram acreditar nelas mesmas mais uma vez, todos os dias. Eu me lembro de uma fase em que essa voz me paralisava. Eu tinha ideias, sonhos, planos, mas antes mesmo de tentar, já me convencia de que não ia dar certo. Um dia, sem forças para continuar, escrevi uma frase simples num papel. Eu acredito em mim, mesmo quando ninguém mais acredita. Colei na parede e li todos os dias. Parecia um gesto pequeno, mas foi o início da minha reconstrução. Com o tempo, percebi que acreditar em si mesma não é um sentimento, é um exercício. É se escolher de novo, principalmente quando o mundo te ignora. As mulheres que reerguem sua vida sozinhas entendem. A fé em si é o combustível que nenhuma ausência consegue apagar. Comente: eu escolho acreditar em mim todos os dias. Essa frase é o lembrete de que a sua força não vem da aprovação externa, mas da decisão silenciosa de continuar acreditando, mesmo em dias nublados. Nono passo: aprender a recomeçar quantas vezes forem necessárias. Seguir em frente sozinha é aceitar que o caminho não será linear. Vai ter dias em que você vai dar 3 passos e voltar 2. Vai ter momentos em que o medo vai parecer maior que a coragem. Mas as mulheres que realmente se reconstroem entendem que recomeçar não é sinal de fraqueza, é sinal de persistência. Eu precisei recomeçar várias vezes. Relacionamentos, projetos, planos, todos pareciam desabar no momento em que eu acreditava estar finalmente no controle. Cada queda deixava cicatrizes, mas também ensinamentos. Até que um dia percebi: não era o fim, era só mais um capítulo. Recomeçar, na verdade, é o jeito da vida dizer: você ainda tem mais dentro de si. Comecei a enxergar cada recomeço como uma segunda chance de fazer melhor. Mais consciente, mais madura, mais em paz. E entendi que o segredo não é evitar quedas. É aprender a levantar sem se perder no processo. As mulheres fortes não esperam o cenário ideal para recomeçar. Elas criam um cenário a partir do que sobrou. Comente: posso. Recomeçar quantas vezes for preciso. Essa frase representa o poder de quem não tem medo do novo e entende que o verdadeiro sucesso é a coragem de tentar de novo, com o coração em paz. 10º passo: fazer da solidão um ponto de partida, não um fim a um momento na jornada em que a solidão deixa de ser dor e se torna poder.
É quando você entende que o silêncio não é vazio, é espaço. E que esse espaço é o solo fértil onde o novo você começa a nascer. As mulheres que seguem em frente, mesmo sem ninguém ao lado, descobriram que não precisam ser salvas, apenas despertas. Eu percebi isso num dia comum, depois de um longo ciclo de perdas. Estava cansada de esperar que alguém me entendesse, que algo mudasse, que a vida me resgatasse. E então entendi. Eu era a única pessoa capaz de me salvar. A solidão, que antes me pesava, virou o meu ponto de partida. Comecei a usar o tempo sozinha para me fortalecer, para aprender, para me reconstruir. Descobri que o que parecia o fim era, na verdade, o início de uma nova versão de mim, mais calma, mais seletiva e, acima de tudo, mais livre. A solidão te ensina a ser inteira. E quando você aprende a ser inteira, ninguém mais pode te quebrar. Comente: faço da minha solidão um recomeço. Essa frase simboliza o momento em que o isolamento deixa de ser ferida e se torna poder pessoal. Seguir em frente, mesmo sozinha, não é sobre ser imune à dor. É sobre confiar que ela não vai te impedir de crescer. É aceitar que o apoio pode falhar, que as pessoas podem ir embora, mas que você continua sendo suficiente a aceitar, transformar a dor, se mover sem motivação, ser sua própria companhia. Confiar no tempo, acreditar em si, recomeçar e, por fim, fazer da solidão o solo do seu renascimento, é assim que você volta a florescer. Você não precisa que ninguém caminhe com você. Precisa apenas se lembrar que o caminho sempre esteve dentro de você. Se essa mensagem falou com o que o seu coração precisava ouvir, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários. Eu escolho continuar, mesmo sozinha, porque quando você aprende a andar sozinha, ninguém mais pode te parar.